Olá! Hoje no Papo com o Especialista falamos sobre Síndrome de Down. O Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março, é uma data de conscientização global sobre o tema e voltada a garantir que essa parcela da população tenha as mesmas liberdades e oportunidades que as demais pessoas. A Síndrome de Down é uma alteração genética descrita pela primeira vez em 1866 pelo médico pediatra inglês John Landon Down. Estima-se que no Brasil ocorra 1 em cada 700 nascimentos, o que totaliza em torno de 270 mil pessoas com síndrome de Down. No mundo, a incidência estimada é de 1 em cada grupo de 1.000 nascidos vivos. Para falar sobre o assunto, a convidada de hoje é a doutora Kátia Regina Branco da Fonseca, médica pediatra e docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu. Vamos então ao Papo com o Especialista. A síndrome de Down, ela é uma alteração cromossômica com a qual a criança nasce, né, e a pessoa se desenvolve. E ela tem esse nome porque em 1866, um pediatra inglês, o John Landon Down, que identificou que algumas características, que eu acho que a gente vai falar daqui um pouco, eram típicas de algumas crianças que então foram identificadas com essa síndrome. E em homenagem a esse pediatra, então, chamou-se de síndrome de Down, esse conjunto de sinais e sintomas que essas crianças tinham e que depois se tornam adultos e mantêm. E mais algumas outras doenças ou alterações associadas. E então ela é uma alteração genética, cromossômica, em que no par do cromossomo 21 nós temos sempre 2, portanto é um par, e os que têm a síndrome de Down, eles têm 3, então seria uma trissomia do cromossomo 21. Síndrome de Down não é uma doença, né? Como eu disse, ela é decorrente de uma alteração cromossômica, portanto, a pessoa que tem a síndrome de Down, ela não é um doente, ela tem características específicas, sejam elas físicas ou condições associadas, como alterações cardíacas, maior chance de desenvolver, sim, algumas outras doenças, mas ela não é uma doença, ela é um conjunto de sinais e sintomas decorrentes dessa alteração cromossômica, que é a trissomia do 21. No Brasil, a prevalência é de 1 a cada 650 a 700 nascimentos. No mundo, estima-se que seja de 1 para cada 1.000 nascimentos. E isso independe da etnia, da raça, da condição social. Estima-se, pelo IBGE de 2021, que temos no Brasil em torno de 300 mil pessoas com a síndrome de Down. As características principais, elas são físicas, né? Então, elas são visíveis, que seria o olhinho mais oblíquo, uma preguinha epicântica, um narizinho pequeno, um rosto mais arredondado, uma bochechinha mais proeminente, né? Os lábios menores e até um recuo, que a gente chama de micrognatia do queixo, uma língua um pouquinho mais protusa e maior, algumas alterações de mão, então os dedos mais curtos, né? E também uma alteração de quinto dedo, que é o dedinho, e que faz com que você tenha uma displasia, uma malformaçãozinha nesse dedo, né? A prega palmar única, alteração nos dedos dos pés, e a síndrome de Down, ela é associada, sim, à deficiência intelectual, muito específica para a síndrome, considerada sempre de grau leve a moderado e muito variável de criança a criança.
diagnóstico clínico ele é feito por conta da gente identificar já ao nascimento essas características. Então, nasce uma criança com essas características. Do ponto de vista médico, a gente tem alguns critérios que a gente chama critérios de Hall, que quando a criança nasce, se ela tiver 4 das características, a gente tem uma perspectiva de que seja a síndrome. 89% das crianças nascem com até 6 características. E depois é uma criança que nasce mais hipotônica, ela pode ter uma pele sobrando ali na nuca. E do ponto de vista após o nascimento, o que deve ser feito para a confirmação do diagnóstico seria o cariótipo. Né, considerando que o cariótipo ele não é necessário para eu fechar o diagnóstico, porém ele é muito importante para a gente fazer a orientação dos pais, uma vez que eu falei que tem a trissomia do cromossomo 21, porém há outros tipos de alteração cromossômica, que a gente chama, por exemplo, de translocação robertsoniana, que envolve cromossomo 14, cromossomo 22 e o 21, e que pode aumentar um pouco a chance daquele casal vir a ter outro filho com a síndrome. Então, a síndrome de Down, ela é caracterizada dentro do Código Internacional de Doenças no capítulo de malformações congênitas, né? Portanto, ela traz em si, além desse fenótipo que eu já descrevi, a maior chance de eu ter uma criança e uma pessoa com alteração principalmente cardíaca, né, malformações como a comunicação interverticular, interatrial e até outras cardiopatias mais complexas, alterações dos hormônios da tireoide, com disfunção, tanto o hipotiroidismo, que é muito mais frequente do que o hipertiroidismo, alterações oculares, principalmente aí catarata congênita, que Botucatu é um grande centro de referência para o Brasil todo de catarata congênita, alterações de refação ocular, alterações auditivas, alterações do sistema osteomuscular, então alteração de coluna cervical, de formato de pé, de forma de andar. Futuramente, com essa criança crescendo, se tornando um adulto, aumenta a chance de ter alterações hematológicas. É muito frequente também essas crianças terem a síndrome da apneia obstrutiva do sono, o SALS, portanto elas necessitam aí de também um segmento com a equipe da otorrino. Então são alterações do sistema digestivo, com malformações, com ânus imperfurado não tão frequente, mas até a maior chance de uma doença celíaca. Então ela tem vários órgãos envolvidos para apresentar situações de disfunção ou de doenças, e ela pode também ter alterações como autismo, epilepsia, não tão frequentes, mas também possíveis de acontecer, e uma alteração do sistema imune, fazendo com que elas tenham aí uma resposta mais lenta ou menor resposta às infecções, portanto uma imunodeficiência transitória que pode acompanhar a síndrome também. Bom, diante de todas essas situações, né, considero que deve se iniciar desde o nascimento e, obviamente, que o segmento regular com o pediatra é fundamental, né? Tenho aqui que fazer essa chamada aí para que os pediatras assumam o segmento integral dessas crianças desde o nascimento para promover o pleno desenvolvimento. Mas o segmento normalmente, então, ele deve acontecer de forma regular para a criança e para o adulto, porque, como eu disse, tem muitos agravos que aparecem na primeira infância, mas você pode ter outras situações aí durante a vida dessa pessoa, inclusive durante o adulto, uma vez que aí a sobrevida dessas crianças com as tecnologias de saúde aumentaram muito e hoje em dia a gente tem relatos de pacientes de 65, 70 anos com síndrome de Down. Então é um cuidado contínuo, regular.
através de protocolos e diretrizes. Então, nós temos no Brasil um protocolo de assistência à pessoa com síndrome de Down de 2012. Nós temos a atualização desse protocolo e dessa diretriz de 2020, com a Sociedade Brasileira de Pediatria junto. E a gente tem que trabalhar com a equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, eu vou precisar de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de fisioterapia, vou precisar de uma boa equipe de saúde bucal, otorrino, oftalmo, além do pediatra, do clínico, talvez um endocrinologista, muitas vezes o cardiologista, o cardiopediatra, eles são fundamentais nos primeiros anos de vida dessas crianças. Então, é fundamental o apoio da família desde o início, né? Então, a gente fala que o ideal é que a gente conseguisse fazer um diagnóstico antinatal, né, ainda durante a gestação, devido aí a alguns exames que a gente tem atualmente que podem facilitar esse diagnóstico, para que eu prepare essa família para receber essa criança. Porém, independente disso, a partir do momento do nascimento, o vínculo deve ser feito, o estímulo ao aleitamento. São crianças que vão crescer e se desenvolver muito bem a partir de todo o estímulo, de toda essa equipe multiprofissional e de todo esse olhar cuidadoso e incentivador dessa criança, e que depois vai se tornar um adolescente e um adulto. Então, a autonomia, o autocuidado, o autocontrole devem ser sempre estimulados para essas crianças, para essas pessoas, a fim de que elas tenham uma boa qualidade de vida, que elas cresçam e se desenvolvam, que elas tenham perspectivas de vida, perspectivas de trabalho, de inclusão social e de inclusão educacional. Então, o suporte familiar, apoiando, estimulando e reconhecendo que essa criança, essa pessoa, esse adolescente necessitam de maior apoio e maior cuidado são fundamentais. O dia 21 de março, ele vem vindo como Dia Internacional desde 2006, né, através de uma associação internacional de síndrome de Down, e é o dia, então, que a gente faz isso que a gente está fazendo, que a gente dá uma maior visibilidade a essa síndrome, a gente é capaz de identificar que são pessoas que necessitam de um olhar diferenciado, principalmente para que elas sejam incluídas do ponto de vista social, do ponto de vista educacional em toda a sociedade. E também para que a gente, como tudo nesse país e como tudo no mundo, a gente lute pelos direitos dessas crianças e dessas pessoas. Direito à inclusão numa escola regular, direito a ter apoio pedagógico, direito a ter os seus direitos de saúde e educação garantidos. Então é um dia de luta, de visibilidade, para que a gente possa avançar cada vez mais na inclusão social e educacional dessas crianças, adultos e adolescentes. Eu agradeço a oportunidade, como eu sempre digo, independente de ser uma criança ou uma pessoa com síndrome de Down, ou qualquer outra condição associada. O céu é o nosso limite, né? A gente não pode ter o preconceito nem o pré-julgamento. O que aquela criança vai ser capaz de desenvolver, crescer e viver pertence a ela com o nosso apoio da saúde, da educação, das políticas públicas. Então, eu acho que estimular essas crianças, apoiá-las, torná-los adolescentes que convivem com a sociedade em geral, ter políticas de saúde e educação que promovam tudo isso é fundamental para que a gente tenha aí cada vez melhor sobrevida, melhor vida para essas crianças e para os seus familiares. Eu tenho estudado muito todos os aspectos da síndrome de Down, inclusive também a qualidade de vida do cuidador, porque como a gente diz, apesar de todo o apoio necessário, essa família também precisa ser apoiada. Então, normalmente, no dia 21, a gente tem também muitos encontros de familiares, de pais, de mães, a gente tem
muitos grupos que se comunicam para trocar experiência entre elas. Então, eu acho que a gente deve continuar apoiando essas famílias e essas políticas para que essas pessoas, essas crianças também sejam apoiadas e incluídas em tudo que elas necessitam. Agradecemos à doutora Kátia por sua participação aqui no Papo com o Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.